No jogo de sexta-feira, né? Sexta. O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, o Chelsea foi melhor, mas assim... o lance do Palmer, que voltou a jogar muito bem, é um excelente jogador, foi o principal artilheiro e assistente da temporada da equipe inglesa. O gol condiciona cedo, mas já estava melhor o Chelsea. O próprio gol foi um golaço, mas com muito espaço dado. Claro que o Palmeiras sentiu muita ausência do capitão e líder Gustavo Gomes, o próprio Murilo, que já não vinha, Piquerez também. E as escolhas você pode discutir, evidentemente, do seu treinador. E o jogo, no primeiro tempo, praticamente só deu Chelsea. O Palmeiras teve uma cabeçada com o Vanderlei aos 42 minutos, que o goleiro do Chelsea não fez, que não é grande coisa, não fez grande defesa. O Palmeiras voltou já animicamente bem. O Abel tem essa capacidade de mudar, às vezes sem mudar tanto as peças, a forma do time jogar. Fez um gol magnífico com o Estevão, né, para calar qualquer dúvida. Será que vai jogar? Claro que vai, joga muito, fez um golaço de pé direito sem ângulo. O goleiro aceitou, uma jogada tão bonita e o jogador extremamente talentoso como o Estevão, ele faz o que fez, né? Aí o jogo ficou de uma trocação lá e cá, que também não é interessante, você perde o controle, um treinador que gosta de controlar as coisas como o Abel, mas o jogo estava melhor, o Palmeiras estava melhor no segundo tempo, mas o Chelsea com mais armas, né? Com mais ferramentas, e teve a sorte o time inglês e a infelicidade do Palmeiras, por também culpa dele, de uma bola cruzada do Gusto, que era talvez o pior jogador do Chelsea, aberto lá pelo outro lado, cruza, bate no e o Everton, que, insisto, é um dos 4 melhores goleiros da história do Palmeiras, e seu quarto, na minha avaliação, não é demérito algum, está atrás de Marcos, de Leão e de Oberdan, e aí cada um tem a sua escolha, são outras épocas e tal, mas é um paredão desde que chegou ao Palmeiras em 2018 e merece o reconhecimento que às vezes não lhe é dado, sobretudo pela própria torcida do Palmeiras. Tem um tempo de reação estranho, não consegue tirar a bola e acaba tomando o gol, e o Chelsea merecidamente vence, e o Palmeiras merecidamente eliminado, porque realmente não fez uma grande Copa do Mundo de Clubes, pelo nível de investimento, pela qualidade do time, de elenco, trabalho longevo espetacular do Abel, o trabalho da diretoria atual, das anteriores também, tudo que o Palmeiras mudou de patamar a partir, sobretudo de 2015, quando chega o Paulo Nobre em 13, mais Maurício Gagliotti, mais a Leila Pereira, Anderson Barros, João Paulo Sampaio, trabalho anterior do Cícero Souza, do Alexandre Matos, tudo isso, né, a chegada, a abertura em 14 do Allianz Parque, a tabelinha com a W Torre, ainda com muitas questões, sobretudo na justiça, mas é um ciclo vitorioso histórico do Palmeiras e atuações históricas como de novo estava na Copa do Mundo de Clubes. Mas fica a sensação que podia ter melhor, até por tudo aquilo que o Flamengo havia feito contra o Chelsea. Eu sei que era um outro jogo, era um outro momento, ainda era fase de grupos, mas a partida espetacular que o Flamengo fez contra o Chelsea. E insisto que o Flamengo, para mim, jogou muito bem contra o Bayern, que é difícil jogar tão bem, e aconteceu o que aconteceu. Para você derrotar o Bayern, você precisa ter hoje o melhor time do mundo, pelo menos até quarta-feira, que é o PSG, que pega outra encrenca, que é o Real Madrid, histórico pelo que está jogando a equipe do seu novo treinador, Xabi Alonso. O Palmeiras podia ter feito coisa melhor dentro de campo, porque fora foi uma festa linda. A torcida do Palmeiras, eu sei que eu sou bastante suspeito para falar, mas vendo, conversando com muita gente lá no estádio, também aqui em São Paulo, claro, no Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos, fez festas muito bonitas. E, de novo, até por eu não ter estado lá, mas ter estado no outro Mundial Palmeirense em 22, valendo pelo Mundial de 21 lá em Abu Dhabi, Dubai, a torcida fez uma festa muito bacana, numa situação que também não é barata, né? Se calcula aí para quem ficou até o final, em média, né? Porque um pouco mais, um pouco menos, 60 mil reais não é fácil, mas é dever dizer que o Palmeiras tem já há muito tempo as estruturas dos consulados nas cidades, não só dos Estados Unidos, mas pelo mundo todo. E eles fizeram festas bárbaras. Eu também sou suspeito, porque eu sou muito amigo de alguns caras que saíram, claro, daqui, eu já os conhecia aqui, conhecia via internet, via as redes sociais, muitos que lá fizeram. O pessoal de Toronto também faz um trabalho bárbaro, de Ohio, enfim, de muita gente, Nova York, New Jersey, e o resultado foi uma festa belíssima. O pacote é muito legal, mas realmente ninguém imaginava, ou não se imaginava tanto que se podia ir tão longe, né? E até os rivais, os adversários, que faz parte do jogo dos memes, até estavam mais preocupados com a chance do Palmeiras ganhar do que o próprio Palmeiras se achava que dava. Mas foi uma festa muito bonita, pena que o futebol não foi tão bom, mas daí demonizar, como muita gente está demonizando o Everton, e até já cogitar cada vez mais firmemente, mais fortemente a troca do comando técnico, sinceramente, não me parece o caso, viu, Pilhado? Não, aí não. A troca do comando técnico, pra mim, tem que ser muito imbecil pra querer que o Abel Ferreira saia do Palmeiras. Isso aí tem que ser muito idiota pra querer que o Abel Ferreira saia do Palmeiras. Assim, não tem como ter um treinador melhor pra esse Palmeiras no momento
do que o Abel Ferreira. Mas foi até bom, porque eu vou querer perguntar do Everton pro Vamp também, pro Bruno, que eu achei uma baita falha, tá? Por nível do Everton, com certeza. Não, mas pra qualquer goleiro profissional, eu acho. Também, né? E por nível do Everton, foi mais. Bem suave, né? Ele poderia ter tido mais reação. Mas antes disso, só pra não esquecer, porque o Mauro citou bem o jogo do Flamengo com o Bayern de Munique, como eu adorei ver o Neuer se lascando contra o Paris Saint-Germain. Como eu adorei aquela desgraça que a torcida do Flamengo sempre deu moral pra ele, sempre falou, pô, todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo. Ele pega da porrada gratuita. Aquela cara de bunda que ele tem. Aí ele fala, não foi um jogo difícil, não foi complicado. Aquela defesa que ele fez do Luiz Araújo. Ele perdeu pela mesma diferença de gols pro Paris Saint-Germain, ou seja, levou uma porradinha, um chutinho na bunda pra voltar pra Alemanha, e ainda com 2 jogadores a menos. E quase entregou a paçoca. Que teve um gol que ele quase entregou. Sim, uma bobagem lá, nossa. Cara, sei lá como é que foi o nome. Mas o lance foi o Dembélé que perdeu o gol, né? E aí o Dembélé perde o gol sem goleiro. Sim. Então, Neuer, volta pra Alemanha, toma essa porradinha. E detalhe, né? Eu falei isso na internet, e aí nego me xingando. Quem é você pra falar Neuer? Tem que ser muito imbecil. Eu falo zoando, aí fica os idiotas. Não lembro, o que foi que o Neuer falou? Não lembro. Que não foi difícil. O jogo contra o Flamengo. Agora eu sei. Tá esquecidinho? Aliás, ele não lembra aquela defesa do Luiz Araújo com 14 minutos, cara? São tantas defesas espetaculares do Neuer que ele pode até esquecer. Mas, pô, não foi o jogo que ele falou que foi, né? Pelo menos que eu achei. Porradinha, volta pra Alemanha com essa cara de bunda. Calma, porque aí tirou uma marca o Flamengo. Eu queria muito... Calma, companheiro. Eu queria muito que o Dembélé falasse pra ele. Foi fácil o jogo. O jogo foi fácil. Com 2 a menos. Com 2 expulsos. Eu fiz golzinho. Você voltou. Mas Marcos André... Foi uma teta mesmo, foi? O que foi? O Neuer falou, foi? Falou. Não, ele falou de um jeito que... Ele sabe. Exato. Pior que quando eu falava bem da atuação do Flamengo, os caras, todo mundo me mandou, olha o Neuer, olha o vídeo do Neuer. Pô, o cara, até o jeito que ele fala é meio sacana mesmo, né? Ele tá sacaneando diretamente o pilhado também, eu achei. É isso. E a mim também, o Neuer. Pô. Aí o que aconteceu com ele? Alemanha. Voozinho pra Alemanha. Volta, Marcos André. Agora... Pronto, gostou? Quer perguntar de novo o que ele falou? Não. Foi pra alguma TV peruana, é isso? Sei lá pra que foi. Foi na zona mista lá, mas todo mundo ficou vendo. Tenho nem ideia pra que foi. Aquela desgraça querendo tirar onda com a cara do Flamengo. Agora, ô Marcos André, e o Everton, hein? Eu achei que era defensável também. Achei que falhou. Era defensável, como aqueles no final da Libertadores, que ele também toma na linha de fundo, né? O chute de... do Gabigol? Também. Não foi na linha de fundo, mas para um goleiro do nível dele, a bola no canto Ele é cornetado do gol do Yuri Alberto no Paulista, desse ano no Allianz Parque também. Mas, cara, de novo, para mim é um dos 4 maiores goleiros da história do Palmeiras. Sim, o Marcos também falhou, como ele mesmo fala, né? Fiz uma cagada em 99 no Japão contra o Manchester United, contra o Uruguai, que ainda acontece, né? O Palmeiras está muito, nesses anos todos, graças ao Everton, como esteve com, para mim, o maior goleiro da história do Palmeiras, o São Marcos. Mas o Everton também já decidiu muito jogo grande. Pra caramba, é isso. Você vai lembrar mais do que eu. Já deve ter decidido muito jogo decisivo. E ainda continua. Ele ano passado, ele não teve um bom início, né? Ele tomou aquele gol em Barueri do carro, de falta, estranho, mas acabou muito bem o campeonato, fundamental da conquista do tricampeonato contra o Santos. E fundamental todas essas conquistas, tá? Lembrando, ele é o goleiro que tem, em média, o maior número de jogos sem tomar gol, os famosos clean sheets, né, da história do Palmeiras. Nos últimos anos não tem goleiro que para mim fecha o ângulo no Brasil como o Everton, um paredão mesmo. Como o próprio São Marcos disse, da cintura para baixo ele é melhor que o Marcos, né? No sentido de trabalhar a bola, as necessidades hoje táticas do goleiro, ele tem lançamento. Excelente goleiro. Ele é o goleiro mais vencedor da história do Palmeiras? Ele é também de títulos, claro que hoje você tem mais disputas, mas também muitas conquistas, óbvio, né? Mas ele já é mais vencedor que o Marcão, com o Berdão. O Marcão pegou uns times bravos também. O Berdão Catani, Emerson Leão, que jogaram muito, jogaram por tanto tempo, né? Então, assim, é esse cara, né? E assim, de novo, vale pro Everton, vale pro Abel, e vale estar um goleiro absurdo, espetacular, como o Fábio do Fluminense, né? Esse vovô garoto aí, que a gente adora. A própria presidente do Palmeiras, né? Quando falou,
Esses jogadores velhos que reclamam do gramado artificial, que é uma outra discussão. O Palmeiras no hospital, e eu insisto, ó, Leila e o seu marido ganharam muito dinheiro trabalhando em empréstimos para pessoas de idade. Então é um absurdo desrespeito, inclusive para o próprio negócio, falta de inteligência ficar falando de jogadores de idade extrema. Porque segundo ela, por exemplo, o Fábio não tivesse o Everton, não jogaria no Palmeiras, porque tem 44 anos. Thiago Santos, Thiago Santos, tem o Thiago Santos, mas o Thiago Silva, esse monstro Fluminense, também por ela não jogaria no Palmeiras, e por muito clube, né? E continua monstruoso. Acho até que ele faz com que o Ignacio, que joga as partidas da vida dele na Copa do Mundo de Clubes, jogue demais.